Governo federal sinaliza acordo com estados para reduzir o ICMS numa tentativa de deixar os combustíveis mais baratos. De Brasília, Bruno Pinheiro. O anúncio veio no início da noite desta segunda-feira, após um intenso dia de negociações. Ao lado de ministros e dos presidentes da Câmara e do Senado, o governo federal anunciou que aceitará ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação com um projeto de lei que estabelece uma alíquota máxima de 17% para o ICMS sobre os combustíveis, mas com uma condição. Na contrapartida, o governo exigirá que os estados e o Distrito Federal derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e gás de cozinha. Durante o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro relembrou as medidas que o governo tomou durante a pandemia e a guerra na Ucrânia. Os últimos investimentos, segundo Bolsonaro, já custaram mais de 700 bilhões de reais. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Segundo o ministro Paulo Guedes, se os governos estaduais aceitarem a proposta, o acordo valerá até 31 de dezembro. Ele afirmou que a compensação custará ao governo federal entre 25 bilhões e 50 bilhões. Ministro Guedes relembrou ainda a retomada da economia após a pandemia e durante a guerra na Ucrânia. Existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. A proposta do governo estabelece ainda que os impostos federais sejam zerados sobre a gasolina. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a importância em dar celeridade ao projeto. A preocupação com aqueles que sofrem mais na ponta da tabela, aqueles que não podem comprar o seu botijão de gás, aqueles que não podem abastecer a sua moto, caminhoneiro que está com dificuldades de manter o seu negócio em pé com frete. E o governo federal se dispõe, como disse o presidente, anunciou aqui, a compensar, a ressarcir os estados. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que todas as medidas anunciadas pelo governo serão acolhidas pelo Senado Federal. Ele espera que as medidas tenham um impacto direto no consumidor final. Portanto, medidas que evidentemente haverão, e nós assim esperamos, refletir na ponta final para o consumidor como uma desoneração importante. Então, acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses. Bom, a gente recebe o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, primeiro tem toda a questão política para que essa PEC seja aprovada pelo Congresso Nacional. Em segundo lugar, resolve ou não resolve o problema, Luiz? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Você tocou no ponto principal, Tiago. Está em jogo a eleição. Você tem, de um lado, o governo federal muito preocupado em reduzir preços de combustíveis para aliviar a inflação e aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro. E você tem, do outro lado, governadores de oposição que não querem ajudar o governo federal e também não estão preocupados com o bolso da população. Então, o jogo político está colocado em Brasília. Agora, a medida é positiva, porque ela propõe uma redução temporária dos impostos sobre combustíveis. É temporária, é até o fim do ano, num custo estimado no máximo de 50 bilhões de reais, que para mim é bem razoável. O governo federal tem como lidar com esse custo. É importante ressaltar que o governo deu um checkmate nos governadores. Na medida em que a União propõe aos estados ressarcir as perdas do ICMS, não há como os governadores dizerem não. Qual vai ser o argumento? O argumento seria: nós vamos perder a arrecadação. Ora, se a União vai repor o dinheiro perdido, por que os governadores diriam não? Eles diriam não porque eles não querem ajudar do ponto de vista eleitoral. É importante também ressaltar, Tiago, que essa redução proposta pelo governo federal, ela vai nos dois principais combustíveis, que é o diesel, que é a base de todo o transporte de cargas, e no gás de cozinha, que é o insumo mais utilizado pela população carente. Portanto, está na direção correta. É verdade também que a União quer
zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol, que de alguma coisa vai ajudar a sociedade como um todo. Enfim, estamos no caminho certo. Agora, uma mensagem final aqui muito importante para a nossa audiência. Se algum dia aqui no Brasil nós tivermos o sonho de pagar menos impostos sobre combustíveis de forma definitiva e não temporária, só há um caminho. A gente precisa enxugar o tamanho do Estado. A gente precisa privatizar estatais que são ineficientes. Caso contrário, a gente vai continuar pagando muitos impostos para sustentar uma máquina pública que é inchada e ineficiente. É isso, e a gente segue acompanhando o assunto. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. Boa terça-feira para você, até mais tarde aqui na programação. Cris Grêmio, como avalia a proposta feita pela equipe de Bolsonaro? Com certeza agrada a população. Será que governadores vão topar também? Que Pacheco está dentro com Lira e Bolsonaro? Se os governadores vão topar, eu não sei. Até agora houve muito esperneio, né, Adriana? Mas a gente sabe que, sim, precisa ser feita alguma coisa. Eu não gosto, na verdade, não foi uma proposta do governo, mas foi a Câmara que trouxe isso, ou o próprio Senado ali discutindo, da história da contrapartida do governo federal em caso de não arrecadação daqueles 17% que estão sendo estipulados como teto ali do imposto estadual. Por quê? Porque os estados já lucraram e foi muito, não foi pouco não. Os estados estão com os caixas abarrotados de dinheiro em função do ICMS solto aí dessas altas frequentes no preço dos combustíveis. Então eles poderiam agora dar a contrapartida apertando o cinto, sim, reduzindo os impostos, como o governo federal fez para o diesel e está tentando fazer para a gasolina também, aliás, já fez para o gás de cozinha, reduzindo o ICMS e arcando com uma certa redução em relação a esse lucro exorbitante que tiveram aí nos últimos tempos. Porque a gente não está falando de redução na arrecadação em relação à média que se tinha antes da guerra, antes da pandemia, e sim agora. Então, os governadores, de repente, passaram a lucrar em cima da nossa desgraça, da desgraça da população, tendo que arcar com os efeitos dos lockdowns, que, aliás, foram os governadores e prefeitos que provocaram, e tendo que arcar com os efeitos da alta internacional dos combustíveis, que reflete aqui também. E aí eles lucraram em cima disso e agora querem manter a arrecadação nesse nível e ser ressarcidos pelo governo federal, lembrando que o dinheiro do governo federal é nosso também. Então, por outras vias, somos nós que vamos pagar tudo no fim das contas. Precisa ter um pouco menos de ganância por parte desses gestores estaduais aí. Diogo Schelp, são as duas leituras, né? A política e a econômica. Qual é o ambiente político para que o Congresso aprove isso nesse ano eleitoral? Pois é, a gente vê, na verdade, pela presença aí de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, aparentemente um consenso de que essa nova proposta do governo pode ser sim aprovada. Lembrando que o que foi proposto aí ontem pelo governo, pela equipe econômica de Jair Bolsonaro, foi zerar, né, o ICMS e também alguns impostos aí federais, como explicou o Arthur Nogueira, em relação à gasolina e etanol, né? Então, é uma nova proposta do governo que, como ele disse, dá um checkmate nos governos estaduais, porque ela é complementar a essa lei a qual se referiu a Cristina, que é esse projeto de lei que está sendo discutido aí no Congresso para estabelecer um teto para o ICMS. Então, esse projeto de lei ainda será apreciado e votado, e em cima disso vem essa proposta do governo de zerar, então, esses tributos sobre os combustíveis. O grande problema, Tiago, é o seguinte: de onde vai vir o dinheiro para compensar essa perda de arrecadação, para fazer essa compensação para os estados, como propõe o governo? E o que se apresenta aí não é uma compensação com corte de gastos ou corte de despesas, né? O que se apresenta aí é utilizar outros tributos, quer dizer, talvez até o aumento de arrecadação propiciado pela própria inflação, para bancar essa redução de impostos. Não é o melhor dos mundos, definitivamente.